Quero convidar você pela palavra. Nós falamos semana passada, eu quero continuar um pouco mais a mensagem, a reflexão de semana passada. E semana passada eu fiz a ilustração, falei aqui da ilustração do ovo, não sei se você lembra, que é a oração desse rapaz a despeito do ovo, é a oração de alguém extremamente maduro a despeito da sua fé. A gente fez a pergunta semana passada, como anda a sua fé? Falamos um pouquinho sobre a natureza da fé e a testificação da fé, conhecimento e também confiança. E usamos dois textos, você se recorda deles? Hebreus capítulo 5, quando o autor de Hebreus se incomoda com a igreja aos hebreus, e ele fala para aquela igreja que eles estão infantilizados. Ou seja, aquela igreja deveria ser uma igreja já pujante, uma igreja viva, uma igreja madura a respeito daquilo que elas estão vivendo. E de repente o autor aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o finalzinho, começa a fazer essa conversa com eles, dizendo: poxa, gostaria de chegar aqui e ter encontrado vocês maduros na fé, mas vocês não são. E ele fala os sintomas por causa disso. E aí a gente aprendeu que esse tipo é uma possibilidade que eu me enquadro. Homens e mulheres que deveriam ter crescido na fé, mas não cresceram. Por outro lado, nós lemos também o livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 7, onde a gente ouviu a história de Abel, de Enoque e de Noé. E ali nós aprendemos como a nossa fé deve ser, ou como alguém que tem uma fé madura vai se comportar. E aprendemos semana passada que uma fé madura nos leva a entregar, assim como Abel entregou sem saber o que exatamente, mas entregava. A gente aprendeu que uma fé madura nos leva a conhecer a Deus, querer andar com Deus, desejar, como a gente cantou e foi orado, apaixonado por Ele, como Enoque. E por ser tão desejoso de Deus, Deus o chamou para si. E também aprendemos que uma fé madura nos leva a servir e obedecer como Noé. Não entendendo nada, só ouviu a ordem, faça uma arca, ele foi lá e fez, obedecendo ao chamado, ao mandato de Deus. Uma fé madura e uma fé imatura tem seus resultados. Alguém que tem saúde, e eu tenho falado muito sobre isso, pessoal, acho que a nossa igreja, alguns pastores, amigos meus têm conversado comigo aqui do presbitério, e eles têm falado: pastor, né, Tiago, na sua igreja lá, cadê o Tiago que estava aqui? Foi bem. Eu falo para o Tiago, seminarista, o Lira vai ter que entrar no eixo, tem 2 anos para entrar no eixo, mas eu falo para ele, para pregar na nossa igreja, eu participar da equipe pastoral, tem que ter pelo menos 40 de braço. O Lira está correndo atrás. O Lira vai dar um desconto, pode ser 39, viu, Du? 39, mas o resto não, tem que ser saúde, não pode ser fraquinho não. E a gente tem falado sobre isso, sobre essa questão da saúde, não só academia, enfim, brincando sobre isso, mas a respeito da sua saúde mesmo, porque esses dias falando com um casal sobre a Covid, e infelizmente a Covid está aí, às vezes para alguns parecendo gripe, alguns parecendo um pouco mais forte, mas de qualquer forma, a doença ela está aqui desde quando nós somos gente. Nós nascemos já para ficar doente em alguma hora da vida, só questão de tempo. Só que a questão sua e minha a respeito da doença, ou a respeito da vida, tem que estar de estarmos preparados para enfrentar isso. Por exemplo, quando você, Laura, enfrenta uma situação difícil, e você não está com a sua saúde em dia, a sua imunidade cai. E você fica mais frágil para aquilo que está acontecendo. Por isso nós deveríamos cuidar muito mais da nossa saúde, para que eventualmente esses momentos difíceis da vida venham e vão vir, sinto te dizer, você esteja um pouco mais preparado. Por isso que quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para o autor de Hebreus aqui especificamente, a respeito da nossa fé, o que eu gostaria que você entendesse de forma muito clara, é que a sua fé, ela vai produzir alguns resultados na sua vida, que vão te fortalecer, te ajudar a viver de uma forma diferente as entranhas que a vida traz, os dias maus. Jesus fala sobre isso, que nós devemos procurá-lo. Mateus capítulo de número 6 vai dizer isso: buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Basta um dia, porque cada dia trará o seu mal. Jesus nos alertou, ele mesmo disse em João: no mundo vocês vão ter aflições, provações, problemas dos mais difíceis. E como que a gente reage a respeito disso?
Eu disse no velório que eu fiz esses dias atrás, infelizmente, não sou muito a favor de fazer velórios, mas faz parte do meu ofício. E conversando com as pessoas, a frase que eu sempre lanço no velório, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, quando o autor Salomão vai dizer para nós que a gente precisa estar atento, porque a gente vai, é só uma questão de tempo para você morrer, irmão. Não fique triste do que eu estou te dizer, mas é uma questão de tempo para eu te ver lá. Ou você me vê lá. É uma questão de tempo. Mas até lá, o que nós vamos fazer? Que tipo de vida nós vamos levar? Que tipo de vida eu estou tendo ou estou cuidando de mim, para que mesmo as demandas da vida, as correrias, os estresses, as loucuras, as preocupações, elas estão tomando tanto conta de mim, que não estão me deixando viver com qualidade. Por isso que quando a gente olha para esses textos, a gente percebe dois tipos de fé, uma fé imatura, de um lado, que não cresce, não se desenvolve, nós vamos entender um pouquinho mais hoje isso, o resultado disso, mas do outro lado uma fé tão madura, que ela se alicerça, ela fortalece e não abala a gente. Por exemplo, você sabe muito bem, inclusive na nossa prova saiu isso hoje cedo, os ofícios dos homens de Deus e mulheres de Deus, e um dos ofícios que nós perguntamos é sobre Abraão. Quem era Abraão? Abraão, além de ser patriarca, Abraão, Isaque e Jacó, ele também era, segundo a palavra de Deus, inclusive aos Hebreus e outras cartas paulinas, ele era o pai da fé. Porque ele teve uma experiência de provação fora do normal. Abraão teve, a partir daqueles momentos de vida fenomenológicos com Deus, onde Deus aparecia, falava que ele ia ter um filho, e falou para a mulher, mas ela já era antiga, já é velha, ele estéril, aquela coisa toda, ela estéril, enfim, não dava certo. De repente Deus fala para ele que terá um filho, e a partir desse filho, ele terá uma grande nação. Mas depois disso, passa um tempo, o anjo volta e fala, não, vai ter sim, vai ser. Mas como a gente não tem paciência, né? A Sara vai lá e dá um jeitinho com Agar e nasce Ismael. Deus fala, não, não é assim que eu falei que ia ser, vai ser do jeito que eu falei que ia ser. Você só atrapalhou. E até hoje a gente sofre consequências sobre isso. Quem sabe um pouco da história de Israel, de Ismael e Isaac, a gente sofre até hoje essa história dessa distinção. Mas não é o assunto. Um ano depois nasce Isaac. O livro de Gênesis vai narrar a história de Isaac, o nascimento de Isaac, mas passado um tempo, o texto vai dizer que de repente Abraão olha para aquela circunstância e o texto declara, dizendo bem ali para Abraão, Abraão, eita, pega teu filho, teu único filho, para que falar, para que lembrar, a quem você tanto ama, e vai ao monte que eu vou te mostrar, o Monte Moriá, e você vai sacrificá-lo por mim. Bish. Imagina, daquele processo, naquela formação, que Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele viveu o que nós vimos aqui, ele entregou o seu filho como Abel entregou, ele queria conhecer a Deus, ou seja, ele andava com Deus, como Enoque andou, e ele também obedeceu, sem entender nada, poxa, Deus me deu um filho, agora ele quer o filho de volta, peraí, mas como é que eu vou ter um monte de gente comigo? Se o único que ele me deu, eu fiz um filho, errado, tá, mas não é esse, é o único filho, é esse, e esse que ele me deu, ele não quer, agora ele quer matar, ô Jesus, está tudo torto, estou entendendo nada. Ele sobe com o filho, e a palavra exata que Abraão dá, que faz todo sentido para nós, é quando ele subindo ao Monte Moriá, num determinado lugar ele para, deixa os seus servos, e fala, vamos subir agora só eu e o meu filho. Um pouquinho mais distante, ele pergunta, talvez Ítalo aí, como você e o Davizinho, ele para e o Davi, ou no caso ele Isaac, pergunta para ele, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui tudo para nós fazer o sacrifício e queimar lá. Cadê o cordeiro? Cadê o que nós vamos amarrar lá? E agora? Cadê o trem? Aí que soa a palavra de Abraão sobre o homem da fé. Ele olha para o filho e diz, filho, se fosse eu, Isaías, eu ia falar, filho, eu preciso te contar, mas conta para ninguém não, mas Deus mandou fazer uma coisa tão ruim com você. Se fosse eu dedava, tirava
né? Saía da reta ali para fala com Deus. Ou talvez, se fosse uma fé imatura, falava, então, não ia falar nada, mas estão querendo te matar. Fé imatura. Ou talvez a fé imatura de Abraão poderia olhar para ele e falar assim, então, eu comentei com a tua mãe até, mas ela não falou nada, eu acho que, né? Eu acho que a fé imatura de Abraão antecipava. Eu acho que naquele momento perdido, se ele fala para a mãe que ia levar o filho para fazer tal coisa, a mãe deixava as meninas? Não. Eu acho que a fé imatura de Abraão tinha dito, Sara, então, Deus falou isso. Falou nada, é Satanás. Não é assim que a gente ia falar? Guardou, sabia que era Deus, levou. E na hora de ter ato de fé madura, ele olhou para o filho e disse, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai resolver. Mas não estou entendendo nada, não importa, Deus vai resolver. E o ato dele de fé, ele sobe, de alguma forma ele convence o filho, não sei como isso acontece, passa pela minha mente, um dia perguntar para Abraão ou para Isaac, Isaac, o que você fez? Mas de alguma forma ele está sobre o holocausto ali, ele amarra o filho, coloca a lenha, antes de colocar a lenha, amarra tudo para sacrificar com cutelo, e a hora que ele levanta, diz o texto em Gênesis, que Deus fala, para, já sei que você confia em mim. E ao mesmo tempo que ele fala isso, aparece um cordeiro, e ele troca, tira o filho e coloca o cordeiro. E a palavra de Abraão é tão profética, tão cheia de fé, que ele diz, Deus proverá para si, Deus proverá para ele o cordeiro. Ele estava dizendo, vai chegar um dia, e a gente não sabia disso na época, hoje eu e você sabemos, vai chegar um dia, onde Deus vai descer com o cordeiro, que ele preparou para ele, Jesus, o filho dele. O que Abraão viveu no Monte Moriá, foi o prenúncio da pessoa de Jesus vindo para salvar a gente. Mas ele só teve o seu nome reconhecido em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, porque a postura de Abraão foi de um homem de fé madura. E quando eu faço essa observação sobre a nossa fé, irmãos, eu fico triste porque eu vejo muitos de nós frequentando igrejas, lendo a Bíblia, ou mesmo estando aqui com a gente. Que bom que você está aqui, venha sempre, inclusive os nossos visitantes, tem uma lembrança para você antes de sair, nós queremos te presentear um negocinho bem gostoso para você ali, para você levar para casa e lembrar de nós. Mas é bom que você está aqui. Mas mais do que estar aqui, o que isso aqui está fazendo com isso aqui e com isso aqui? O que o estar aqui está produzindo na sua vida? Gosto de lembrar do texto do Salmo 23. Coloca para mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, capítulo de número 23, versículo 1. Quero ler com você um pouco esse texto. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Essa é a melhor versão. Não é nada te faltará, é de nada terás falta. Não vai faltar para você coisas boas e coisas ruins. Não vai faltar para você momentos de alegria, como também não vai faltar para você momentos difíceis. Isso faz parte da vida. Jesus não chamou você para ser ET, chamou você para ser terrestre igual ele. Então para ele não faltou problema, não faltou dificuldade, não faltou tentação, não faltou gente chata, não faltou gente que enganou, não faltou gente que traiu, não faltou nada. Não vai faltar para você. Continuando, versículo 2. Ele, esse Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Pode passar o seguinte. Restaura o meu vigor, ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pode voltar no 2 para mim, Gabriel, por favor. Quando eu leio esse texto, eu não sei como que você lê esse texto, mas eu quero lê-lo para você entender da perspectiva do pastor. Um dia a gente fala sobre isso, Salmo 23 na perspectiva da ovelha, mas hoje eu queria só dar uma pincelada nesse versículo, perspectiva do pastor. Para de repente eu e você entendemos por que a gente está aqui. Porque o estar aqui, irmãos, ou nesse culto, ou todas as vezes que você vem nesse culto, isso aqui é só um start para a sua vida. Você não pode ter a ideia ou o engano de achar que você só ler a Bíblia no domingo, só se alimentar de Deus no domingo, só orar no domingo, ou só estar em comunhão com as pessoas e com Deus no domingo, te sustenta a semana, porque não sustenta, isso não faz a tua fé amadurecer.
Era esse o problema. Repito, não há problema você vir, a questão é o que isso aqui está promovendo dentro do teu coração e ajustando na sua fé. E qual que é a função do pastor? A função do pastor, segundo a própria palavra de Deus, inclusive nesse texto, é levar você a pastos verdejantes, irmãos. Por isso que a Bíblia são pastos verdejantes para você se alimentar. Mas eu não posso e nunca farei pegar a tua cabeça e catar assim e falar, come miserável. Já viu o pastor fazer isso com a ovelha? O pastor leva a ovelha em pastos verdejantes, mas quem tem que comer é quem? A ovelha. Nós conduzimos, nós pegamos as ovelhas, ou talvez você e eu, e colocamos pela palavra, falar, irmãozinho, é assim, ó, é isso aqui, essa aqui, esse momento, esse meia hora, 40 minutos que a gente prega e traz a palavra, é para clarear e você sair daqui assim, poxa, eu preciso, ele me levou a pastos, agora eu preciso me alimentar, preciso comer. O problema é que, infelizmente, nós como pastores, levamos muitas ovelhas aos pastos verdejantes, e elas vão lá, sentam e dormem, porque é até gostoso a graminha, não? Mas não se alimenta. Aí, bora veada, caminho, vamos para frente. Aí o pastor chama as ovelhas, e as ovelhas vão pela audição e não pela visão, ela chama, por isso conhece o nome, etc e tal, e vai trazendo. Aí aquela ovelhinha que não comeu naquela hora, o que ela vai fazer? Vai sofrer na jornada. Vai sofrer porque não comeu na hora que tem que comer. Porque achou que só estar perto do pastos verdejantes já te alimentava. Não é por osmose, e nem Bluetooth, irmão. Nem por Wi-Fi, você tem que abaixar e comer, ovelha. Mas não só por isso, ele ainda leva para águas tranquilas. No sentido de água tranquila, é que o pastor conduz as suas ovelhas num lugar, numa região, onde ele já olhou e não tem bicho, não tem leão, não tem lobo, não tem nada. Opa, aqui a água é boa, dentro da água não tem jacaré, não tem nada. Águas tranquilas. O conceito de água tranquila é que o pastor já averigou tudo isso, ou seja, levou você para um lugar maravilhoso. Agora bebe, miserável. Aí a ovelha chega lá. Vamos para fora. Vamos caminhar. Aí as ovelhinhas vêm, você não bebeu, chega. Então com você. Ô, irmãozinho, é para você ter tomado. Essa demonstração do Salmo 23, versículo 2, é para a gente entender que a condução da igreja, ou do pastor, de quem quer que está pregando aqui, ou qualquer outra igreja, não é te fazer crescer, não, é só dar um start para dizer para você, é possível, eu estou te mostrando os caminhos, eu estou te mostrando águas, eu estou te dando possibilidades, e você tem tudo isso ao seu encontro nas suas mãos. E por que não faz? Por isso que quando o autor de Hebreus fala com a gente nesse texto, Hebreus capítulo 5, ele fica indignado, fala, gente, eu passei por vocês, eu estive aí, eu ensinei vocês, eu deixei Bíblia para vocês, eu deixei instrução para vocês, e vocês não fazem nada. Vou te fazer uma pergunta bem simples, prática. Quem de nós aqui lê manual quando compra algum eletrodoméstico? Só os Fedeus. Manuel, você lê, Manuel, você não tem a dúvida, você tem que ler, né, Luiz? Manuel lê? Com certeza, até das lojas que ele para, está vendo alguma coisa, está vendo o preço? Não, quero ver o manual. Mas a maioria de nós não vê, vai lá e faz e usa, e de repente naquela correria toda a gente não tem tempo, e aí o que você faz quando você não lê o manual? Você aprende na marra, a usar ou a estragar, depende do ponto de vista e depende do que você comprou. Se tivesse lido o manual, não tinha tido esse problema, Gilmar. Mas não. Vamos deixar a vida levar. A vida com Deus na base da nossa fé é a mesma coisa. Às vezes eu e você temos toda a possibilidade, todos os caminhos, é lugar para homens, é lugar para as mulheres, é acampamento, é discipulado, é não sei o quê. Gente, é tudo. Como ontem o Carlinhos foi fazer o curso lá com a gente, né, Carlinhos? Vamos lá para aprender. Tudo você tem possibilidade. Está cheio de campos verdejantes nesse mundo. Você entra na internet, tem campos verdejantes, palavra boa para você comer. Você vai na sua casa, você tem uma Bíblia de várias versões, de qualquer modelo para você se alimentar. Mas mesmo assim, a gente parece que gosta de ficar com a fé imatura, né? Por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, em 2 Pedro, capítulo 3, por favor, Gabriel. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, quero lembrar de alguns textos para você guardar. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Por favor, Gabriel.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória para sempre. Amém. Cresçam. Cresçam. Esse é o objetivo que nós somos chamados. Se você vê em Colossenses capítulo número 1, mais um texto, versículo 10, olha o que diz também Colossenses 1:10. Por favor. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda a obra e crescerão no conhecimento de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, a igreja de Colossos, dizendo para nós que a gente precisa crescer. Capítulo 4 de Efésios, por favor, versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. Esse texto fala sobre os ministérios. A cada um de nós foi dado a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Pode ir passando, por favor, Gabriel. Olha o que diz o texto, versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, triunfou nas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Vai passando. Ora, o que significa ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra? Pode ir descendo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, ou dar todas as coisas na outra tradução. Ele designou alguns para, presta atenção nisso, apóstolos, outros para profetas, está falando de Jesus que designou alguns para fazer isso, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Rapidinho para você entender esse texto. Aqui está falando de ministérios, falamos sobre isso inclusive ontem na nossa aula de escola de diaconato, o curso. Aqui ele está falando de 5 ministérios que a igreja precisa viver. Não está falando de título, está falando de ação ministerial que a igreja precisa fazer, porque tudo aquilo no capítulo 4 está falando de serviço, ministério, ação da igreja. A igreja precisa ser apostólica, vou resumir rapidinho para você aqui. Apostólica, que é aquela igreja que tem a raiz na palavra, doutrina dos apóstolos, apostólica e com visão apostólica, de sair, de ir, de expandir o mundo. Depois, profeta, que é a igreja, é a representatividade de Deus, ou seja, o que Deus quer falar com a cidade de São Manuel, a igreja de IPI de São Manuel, ela tem que ter postura profética e dizer, isso está errado, isso aqui não é de Deus, isso aqui vocês estão fazendo, isso aqui vai dar errado. A igreja se manifesta. Depois, evangelista, a igreja sempre tem que se manifestar para levar o amor de Deus para as pessoas, como a nossa lista de salvação. Isso é um ato evangelístico de falar do amor de Deus. Quarto, pastor, a igreja tem que ter entre nós, pastores, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje um domingo, é um domingo para pastorear a igreja. E mestre, que é onde os pastoreados, as ovelhas, os irmãos, são o quê? Desenvolvidos a crescerem. Então não são só pastoreados, são desenvolvidos para crescer. Mas olha o que diz, por que tem que ter tudo isso numa igreja? Versículo 12, por favor, Gabriel. O fim de tudo isso é preparar os santos, entenda os santos, os irmãos da igreja, para a obra do ministério, que a gente tem que fazer aqui. Para que o corpo de Cristo seja, todos nós, edificado, pode passar, Gabriel, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e o do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos a quê? Qual a expectativa da igreja? A maturidade, atingida a plenitude de Cristo. Ou seja, há um objetivo da igreja viver o que ela está vivendo. Que cada um de nós vivamos e cresçamos e alcancemos a maturidade. Mas o problema é que às vezes a gente não quer fazer isso. E hoje eu quero trazer alguns desafios para você nesse contexto. Se você não quer viver a maturidade, se você não deseja crescer na sua fé, você vai ter alguns problemas, resultados sobre isso. Semana que vem eu quero falar sobre os resultados de você ter uma fé madura. Eu gostaria que você viesse também. Mas hoje eu quero, de forma rápida aqui, colocar alguns pontos para te ajudar. O que uma fé imatura me leva como consequência? Primeiro, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma ovelha, um crente, um cristão, como você quiser chamar, que tem uma fé imatura, ele é facilmente enganado por ventos de doutrina. Por exemplo, a gente fica, segundo a história de uma pessoa imatura, quando Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 4, por favor, Gabriel, Efésios capítulo 4, versículo 14, desse mesmo texto que nós estamos lendo, só passar para frente. Olha o que ele diz, por que a gente tem que crescer e amadurecer? Só passar. O propósito é que deixemos de ser como crianças,
Porque crianças imaturas na fé são levados de um lado para o outro, como ondas jogadas de lá e para cá, por ventos de doutrina. Criança que facilmente fala, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser, mandaram eu fazer isso, tem que fazer. O pastor mandou eu parar de fazer esse negócio, eu vou parar. O pastor falou que não gosta disso, não vou fazer. O pastor falou assim, irmão, sabe por que a gente é fisgado ou somos presas fáceis nesse processo? Porque a gente não conhece a Bíblia. Porque a nossa fé é imatura, e por ter uma fé imatura, é o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós somos levados de vento de doutrina para lá e para cá, pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro, porque não está na palavra. Então às vezes nós, por causa da nossa fé, de não conhecer, não buscar ou não amadurecer, somos facilmente enganados. E hoje, irmãos, estamos sendo enganados, barbaridade, não? O que tem na internet de coisa nada a ver, de TikTokzinho de algum irmãozinho, 2 minutinhos, não sei quem, o apóstolo, o bispo, o Jesus Chu, o não sei quem mais, é tudo, cada título que todo mundo tem, irmão, nossa, está todo mundo querendo virar São Paulo, para ter tanto título, nunca vi, Keller, querendo virar São Paulo para ter 3 títulos mundiais, todo mundo quer título. Se você ler a Bíblia, se você estivesse aumentando a sua fé, que a fé vem pelo conhecimento, vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a hora que esse monte de gente chegar para você, então, você ficou sabendo aí, a Bíblia fala que eu não sei o que acontecer, vai dizer que, irmão, vai ler a Bíblia. Presa fácil, fé imatura. Como resolver isso? Vou te dar algumas dicas aqui, para a gente partir para o segundo. Estude a palavra de Deus regularmente, não tem jeito. Salmo 119, por favor, Gabriel, versículo 97, vamos passar por alguns, Salmo 119, versículo 97, Salmo 119, o maior capítulo do livro de Salmos, que Salmos 150 capítulos, que falamos sobre isso na prova de hoje. Como eu amo a tua lei, e medito nela o dia inteiro. Mas como você vai meditar o dia inteiro se só lê à noite? Você dorme meditando? Ou você faz que nem alguns irmãos fazem, deita assim com a Bíblia do lado como travesseiro para ver se ela entra? Coloca a minha cabeça nas suas palavras, para ver se entra. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Ou seja, como é que eu vou me destacar diante dessa circunstância? Os teus mandamentos. Olha o que diz o versículo 103, por favor, 103 agora, meu querido. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais do que mel à minha boca. Pergunto para ti, a palavra de Deus é agradável ao teu paladar, a ti, a minha, a ler ou não? Ele já está num nível de maturidade, subindo a montanha, que é agradável a palavra de Deus. Ele olha e fala, gente, cada coisa maravilhosa, como eu não li isso aqui antes. 105, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, ou a tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, ou seja, eu não vivo sem ela. Eu saio de manhã com ela, é por ela, ela que me conduz, ela que me leva para os lugares que eu preciso. Por isso, 114, o último versículo, 119, 114, inclusive Salmo 119, 175 versículos, caso você goste desses números. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra deposito a minha esperança. Se você não ler a palavra de Deus, a tua fé vai continuar sendo fraca, e as pessoas vão te conduzir de um lado para o outro, com as doutrinas que eles têm. Segundo caminho que eu te sugiro, Atos capítulo 17, versículo 11, por favor, Gabriel. Primeiro, estude a palavra regularmente. O segundo, Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a mensagem com grande interesse, ou seja, quando alguém pregava, como eu pregando a vocês, se fossem bereanos, estavam recebendo com interesse, dizendo assim, opa, o pastor está dizendo, quero ouvir, vou anotar, vou ver o que ele está falando. Com grande interesse. Contudo, examinava todos os dias as escrituras, para ver que aquele que estava pregando estava falando a verdade. Segunda coisa que você precisa fazer a respeito da sua fé, para não ser enganado, uma fé imatura produz em nós. Compare os ensinamentos com as escrituras, irmão. Se estão dizendo para você algumas coisas, pergunta, onde está escrito isso? Onde está na Bíblia isso? Mostra para mim. Como é que funciona isso? Como é que está isso aqui? Traz na Bíblia. Traz na Bíblia. É o que os bereanos faziam, e quem pregava ali era o próprio apóstolo Paulo, que estava pregando, e a palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 4, por favor, Gabriel, 1 João, capítulo 4, versículo 1, vai falar uma coisa que eu e você precisamos fazer muito, olha o que diz, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus,
Porque o irmãozinho chegar para você e falar, eis que te digo que Deus está me falando. Se ele está falando e está na Bíblia, aleluia. Se ele está falando e está na Bíblia, esquece o irmão, irmão. É Bíblia ou não é Bíblia? Ou está aqui ou não está. Agora, não, mas Deus me deu uma nova revelação. Apóstolo Paulo vai falar isso em Gálatas. Não ouçam, mesmo que venha um anjo, ou a gente mesmo, falando de um outro evangelho, é anátema. É a palavra. Ou seja, a minha e a sua fé, elas vão ser fortalecidas e crescidas se eu e você estudarmos a palavra regularmente, comparar os ensinos com as escrituras, que é a base de fé e prática minha, e, acima de tudo, por último aqui, não menos importante, fugir da superficialidade. E o que é fugir da superficialidade, irmão? Irmãozinho, para de ler a Bíblia com TikTok, irmão, lê a Bíblia com Bíblia. Para de ler a Bíblia com o Instagram, irmão, só um texto e alguém coloca, se sentindo uma foto, Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu com um carro. Ah, irmão, para de superficialidade, você tem Bíblia na sua casa, você tem aplicativo no seu celular. O que falta é responsabilidade e tempo para você se organizar com uma agenda, colocar como prioridade a palavra e lê-la. Se você não fizer isso, irmãos, você vai ficar com a sua fé imatura e você vai ser levado facilmente pelo engano que eles estão pregando nos últimos dias. Segunda verdade, o que a fé imatura também produz em nós? Se o primeiro é ser levado para lá e para cá como vento doutrina, o segundo é dificuldade de permanecer firme em meio às provações. Isso é bem claro, bem declarado. Olha o que diz Tiago, capítulo de número 1, por favor, meu querido. Tiago, capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Irmão de Jesus, Paulo falando a Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Olha o que diz o versículo 2. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações. Eita glória. Fica feliz que você está sendo provado, irmão. É isso que ele está dizendo. Por quê? Versículo 3. Assim vocês saberão que a prova da sua fé vai produzir em você e em mim perseverança. Versículo seguinte, 4. Pode passar, Gabriel. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Salmo 23, lembra disso? De nada terei falta. Então, uma das formas de você e eu não termos nada a faltar, a mim e a você, é Deus produzindo provações para a gente. Só que alguém que tem uma fé fraca, uma fé imatura, na hora das provações, vai sofrer muito mais do que quem tem uma fé forte e madura. Os dois vão passar. Os dois vão passar. É como Jesus fala na parábola, quando ele diz, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e constrói sobre a areia. O vento vem pelas duas. Mas construir a casa sobre a areia é mais fácil, mais barato e mais rápido. Construir na rocha é mais difícil, dá mais dinheiro, ganha mais, perde mais. E nós normalmente construímos sobre a areia, o vento vem para os dois. E qual se sustenta? Por isso que aqui eu gostaria que você entendesse que nós vamos ter provações, nós vamos ter dia mal, não vamos estender no assunto, que nós vamos falar outro dia sobre isso. Nós vamos ter problemas dos mais difíceis, inclusive às vezes te levar para o hospital. Mas com o jeito, a fé que você tem, irmãozinho, você vai chegar no hospital com a unha encravada, você vai pedir para si a morte. E a minha querida cadê a Cleide? Cadê a Cleide? Está ali. Está com câncer, chega no hospital, está chegando Jesus, o que está acontecendo? Evangelizar todo mundo. Sabe por causa que a gente tem essas reações diferentes? Por causa da fé madura e imatura. Fechou você no trânsito, já fica louco, perdeu o dia. Ô irmão, que é isso? É uma provação que te tira do foco, do propósito. Se isso acontece, é sinal que eu e você temos uma fé extremamente infantil. Não estamos na rocha. Jesus fala sobre isso em Mateus 13, por favor, Gabriel, versículo 20. Olha o que Jesus vai falar nessa parábola do semeador. E no capítulo 13, versículo 20, ele diz: quando a semente que caiu em terreno pedregoso, e eu estou pregando aqui, nós temos 4 tipos de solos aqui. Um deles é o solo pedregoso, pode ser você. E se é você, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Quando eu falo, amém, irmãos? Amém, aleluia, glória a Deus. Mas, versículo 21, por favor. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, ou seja, você não está nem aí com a palavra, não quer levar para casa, não quer desenvolver, não quer crescer. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, o que ele faz? Abandona. Gente com fé imatura dá esse tipo de resultado, irmão. Não consegue enfrentar os problemas da vida.
E se você acha que, pastor, mas é que os meus problemas são terríveis, meus problemas são demais, é que o senhor não tem ideia. Vamos dar uma andada no hospital, né, dona Cleide? Vamos fazer velório comigo, irmãozinho? Vamos dar uma andada por aí que você vai ver o que é problema na vida dos outros. E você vai ver que o problema não são os problemas, o problema é a sua fé, que é pequena demais e você não vai aguentar nada se você continuar assim. O que eu faço então, pastor, a respeito da minha fé, para que as dificuldades que eu tenho sobre a minha fé? Primeiro, cultive uma vida de oração constante. Não tem jeito. Segundo, medite na fidelidade de Deus, do que Ele já fez por você, de tantas coisas e provações que você já passou, e você venceu, e como diz a canção, não era nem para você estar aqui, mas Deus cuidou de você, então fique em paz, irmão. É só mais uma prova, é só mais uma fase, isso vai passar. Olha para trás, lembra de Jeremias, lá em Lamentações, Jeremias, quando ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, ou seja, eu vou continuar, porque se Deus me preserva, é porque Ele tem projeto, tem sonho, tem propósito para a minha vida. E não se esqueça que provação faz parte de crescimento. Romanos capítulo 5, por favor, Gabriel, versículo 3, olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 3, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a partir das tribulações se produz perseverança. Versículo seguinte, Gabriel. A partir da perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado gera em mim esperança. Versículo 5, Gabriel. E essa esperança não decepciona. Por quê? Porque ela veio de resultado de Deus forjando, Deus mexendo, Deus trabalhando comigo, moldando a minha e a sua fé. Porque o amor de Deus foi derramado no coração por meio do Espírito Santo, e foi Ele que nos deu esse caminho para a gente trilhar. Por isso, se talvez você está enfrentando dificuldades de permanecer firme em meio às promessas, em meio às provações, em meio às circunstâncias da vida, sinto te dizer, isso é sinal de que sua fé é extremamente infantil. Por último, não menos importante, uma fé infantil também vai produzir em nós a ausência de frutos. E quando eu digo frutos, eu não estou dizendo fruto de árvore ou qualquer outra coisa. Quando eu falo fruto, eu me recordo de Jesus quando Ele fala em Mateus capítulo 3, versículo 8, que nós temos que ter frutos de arrependimento, ou seja, uma atitude que brota a partir de mim, que vai produzir para as pessoas observarem e olharem para mim que eu me arrependi do que fiz. O segundo fruto que a palavra de Deus vai dizer em Romanos, que é fruto da salvação, ou seja, eu recebi e eu tenho que desejar e produzir isso, ou seja, atitudes de alguém que foi salvo. Terceiro, Jesus vai dizer isso em João, capítulo 15, quando Ele diz que aqueles que estão em mim, esses dão muitos frutos, ou seja, muita coisa muda na vida dele. Mas em Gálatas, por favor, Gabriel, capítulo 5, versículo 22, olha o fruto que nós temos. Gálatas 5:22 tem falado desse texto várias vezes aqui nesses dias. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Pode passar, Gabriel. Mansidão e domínio próprio. Contou? 9. Contra essas coisas não há lei. E o que Paulo está falando aos Gálatas é dizendo assim, irmãos, a hora que você encontra-se com Jesus, o Espírito Santo habita na sua vida, e Ele precisa produzir esse tipo de fruto na sua vida. Dizendo para mim e para você, volta ao versículo 22, Gabriel, por favor. Essas características precisam ser evidentes, como que uma árvore está fluindo, deixando sair os frutos. O fruto do amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, pode passar o versículo seguinte, domínio próprio. E eu pergunto para você, esses frutos são evidentes na sua vida ou está emperrado na árvore? Como é que são esses frutos? E esses frutos são frutos de uma transformação, de algo que Deus vem fazendo na minha e na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, Ele deseja fazer essa moldagem sobre nós. Por isso o que você tem que fazer é querer mais o Espírito do que a sua carne, senão você nunca vai dar fruto. Senão você nunca vai mudar, nunca vai se tornar quem Jesus quer que você se torne. Olha o que diz o mesmo tempo de Gálatas, por favor, Gabriel, lá no versículo 17, por favor, nesse mesmo capítulo 5. A carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito deseja o que é contra a carne. O que Deus quer para você, Satanás não quer, o que Satanás quer, Deus não quer.
É uma briga incessante. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. O meu espírito e a carne estão brigando entre si. Versículo 18, Gabriel. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Porém, versículo 19, olha o que diz o restante. As obras da carne são manifestas e são conhecidas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, pode ir passando, Gabriel. Idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes. Calma, irmão, não li tudo. Desavenças, ira, egoísmo, dissensões, facções. Agora sim, Gabriel. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. E eu advirto a vocês, como antes já tinha falado, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí entra o versículo 22. Porém, contudo, entretanto, o fruto do Espírito ou seja, você tem de um lado a carne, do outro lado o Espírito. Qual desses são mais evidentes como fruto na sua vida? Frutos da carne ou frutos do Espírito? Por isso, o que fazer? Encha mais o Espírito do que a sua carne. Segundo, aplique a palavra de Deus no seu dia a dia. Por isso que é legal você ler de manhã a palavra. Para você aplicar, começar a aplicar no seu dia a dia, você lê à noite, outro dia você acordou, nem lembra do texto que você leu. Acorda, pega o dia. E envolva-se no reino de Deus para servir, para que você fique o tempo todo sendo alimentado pelo Espírito. Porque você não precisa fazer nenhum esforço para alimentar a carne. A tua carne faz isso sozinho e Satanás vai fazer de tudo para você crescer na sua carne e não no seu espírito. Por isso, para a gente finalizar, para você ouvir, refletir e agir, quero pedir ao pessoal que venha, para a gente finalizar o nosso culto com essa linda canção. Faça de novo uma avaliação. Primeiro, ouvir, refletir e agir. Faça de novo uma avaliação. Sua fé é imatura? Ou você está vivendo uma fé madura? Segunda pergunta que eu quero deixar para você. Você tem evoluído, crescido? Desde quando você começou a conviver com a gente aqui? Ou estar com a gente não mudou nada na sua vida? Não sei se você já percebeu, nós vamos falar isso em maio, sobre o dia da visão. Mas a nossa cruz, ela tem uma proposta que tem a ver com a nossa missão, que está lá na frente, gravado. Qual que é a missão dessa igreja? Conectar pessoas para o envolvimento crescente com Jesus. Essa é a nossa missão. E a cruz vai falar sobre isso quando ela tem o vermelho. O primeiro lugar que você encontra com Jesus é na cruz, aos pés da cruz, o sangue de Cristo. Depois você é transformado para que eu e você fiquemos limpos, brancos como a neve. Depois nós somos forjados no amarelo, como ouro na mão do ourives. E depois nós vivemos a relação uns com os outros. Liderança horizontal. O que a nossa proposta de igreja é que você evolua todo dia que você está aqui. Então, se você está aqui uma semana, um domingo, eu espero que um domingo só já fez você se incomodar e falar, poxa, eu preciso mudar. Mas a pergunta é se você tem evoluído e está crescendo nesse tempo todo que está aqui. Num ano de casamento, né, Silas? Evoluiu ou não evoluiu? Aniversário que você faz, eu mando mensagem para você, e aí, meu querido, evoluiu? Evoluiu ou não evoluiu? Porque se a gente não está evoluindo, irmão, nós vamos viver aquela fé infantilizada e vamos ser presas fáceis para tudo e para todos. Terceira questão. Sua fé prática é a mesma que você fala que crê? A sua fé prática do dia a dia é a mesma que você vive aqui? Levanta a mão, adora e canta? Há harmonia entre o que você crê e o que você faz? E por último, saia daqui desafiado a amadurecer, meu irmão. Porque ficar na infantilidade da fé só vai te trazer problemas. E é possível crescer. Como eu disse para você, o culto é um start. O pastor é um condutor de ovelhas. Mas se você não abaixar, se você não desejar comer, se você não fizer a sua parte, uma hora a igreja também não vai fazer diferença para você. Uma hora estar aqui não é muito bom mais. E o estar aqui não é bom, não é porque a igreja mudou, porque é quente, porque é nada disso, porque aqui a gente releva, irmão. Não é bom mais porque você só está dependendo disso aqui para sobreviver. E a igreja não pode fazer esse papel na sua vida. Você não pode depender só de um culto, de um domingo, dessa igreja, desse culto para sobreviver, não. Você tem a palavra de Deus no seu dia a dia, irmão. Bora crescer. Os dias maus estão aí.
Como você se comporta diante deles? Quero convidar a igreja a ficar em pé, nós vamos cantar essa última canção.